Olá, Galera, nota 10 do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de hoje e o tema será Reino Monera. Então, dando continuidade ao estudo da diversidade dos seres vivos, certo? Bom, primeiro, gente, queria comentar aqui já de cara quais são as características dos representantes do Reino Monera. O que um ser vivo tem para ser incluído dentro desse reino? Ele tem que ter uma célula só, ser então, portanto, unicelular. Essa célula não tem núcleo organizado, por isso eles são procariontes, e essa característica aqui de ser procarionte é exclusiva desse reino. Não tem representantes sem núcleo organizado em nenhum outro reino que nós vamos estudar. Então, ser procarionte é a exclusividade do reino Monera. Eles podem viver isolados ou formando colônias. Algumas espécies produzem seu próprio alimento, sendo autótrofos, outras não têm capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, sendo heterótrofos. Eles apresentam ribossomos para a produção de proteínas, parede celular para aumentar a proteção e ajudar a manter a forma da célula, a membrana plasmática controlando a entrada e saída de substâncias e citoplasma preenchendo o espaço dentro da célula desses representantes desse reino, que são quais? Quem estão hoje incluídos do reino Monera? Quais são os exemplos então desse reino? Bactérias são os mais famosos representantes desse reino, as cianobactérias e as arqueobactérias. Para falar um pouquinho das bactérias, eu só queria que, nós vamos ao longo dessa videoaula comentar um pouco sobre as características gerais, mas já de cara, pedir a vocês que vocês não vejam mais as bactérias apenas como vilãs. A maioria dos alunos associam bactérias a só coisa ruim. Realmente, bactéria tem várias espécies que são parasitas, que causam doenças em vários seres vivos, incluindo no homem. Mas bactérias, gente, tem um papel muito importante no meio ambiente. Elas são decompositoras, elas ajudam na produção de vários tipos de alimento, elas degradam, por exemplo, esgoto, atuam na biotecnologia, na indústria farmacêutica, ela estabelece relações de mutualismo com vários outros seres vivos. Então, não achem que bactéria é só ruim, ok? Já as cianobactérias, cianofícias, antigamente chamadas de algas azuis, têm um importante papel no ambiente, fazendo fotossíntese, liberando oxigênio e são também organismos pioneiros. Já as arqueobactérias, também chamadas apenas de árqueas ou bactérias primitivas, elas têm uma característica interessante que é conseguir viver em locais inóspitos, em locais que normalmente nenhum outro ser vivo tem a capacidade de sobrevivência, tá? Vale aqui também ressaltar na classificação em domínios. Quando a gente fala numa classificação em domínios nos seres vivos, os representantes do reino Monera, eles são divididos em dois desses três domínios. O reino Monera está dentro do domínio bactéria e também está dentro do domínio árquea. No caso do domínio árquea, apenas com as arqueobactérias, essas bactérias primitivas, e o domínio bactéria com as bactérias aí verdadeiras e as cianobactérias, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho então sobre cada um desses representantes, começando obviamente com essa que tem o maior número de espécies, são as mais conhecidas, as bactérias. Aqui nesse slide eu mostro para vocês a estrutura geral de uma bactéria. É uma célula procariota típica, com a parede celular, então composta de peptídeo glicano. As bactérias são classificadas em dois tipos quanto à composição dessa parede celular. A membrana plasmática, que é lipoproteica, com permeabilidade seletiva, assim como qualquer outra membrana plasmática encontrada em qualquer outro ser vivo. O citoplasma, composto de água, preenchendo o espaço no interior da bactéria. Os ribossomos ficam livres no citoplasma, ou eles ficam no citoplasma, mas juntos, vários ribossomos juntos. Aí essa estrutura é chamada de polirribossomos. Existem grânulos também de secreções espalhados por esse citoplasma e um DNA extra chamado de plasmídio. Esse DNA extra, gente, ele é muito importante, por exemplo, para quando a gente fala na reprodução sexuada. Então, na reprodução sexuada bacteriana, esse plasmídio, esse DNA extra é bastante utilizado, como a gente vai ver nos próximos slides. Agora aqui, alguns detalhes. Nucleóide, não é núcleo, cuidado. Nucleóide é a região do citoplasma onde está disperso o material genético, onde está localizado o material genético. Então, nucleóide não é sinônimo de núcleo, tá?
Muito cuidado com isso. Outro cuidado é a cápsula, que muitas bactérias têm, mas nem todas têm, tá? Então, muitas não significa todas, tá? Então, a cápsula, ela ajuda na maior proteção ainda da bactéria, uma resistência também ao ambiente, essa cápsula pode ajudar. Algumas bactérias têm ainda flagelos e fímbrias, estruturas que, quando presentes, ajudam na locomoção. E deixei por último essa estrutura aqui, que está no cantinho, chamada de mesossoma. Cuidado com ela, tá? Por quê? Muito cuidado com ela. Se vocês procurarem, por exemplo, vocês não fazem isso, né? Mas vamos supor que vocês queiram, eu pergunte para vocês na prova qual a função dos mesossomos. Aí eu entendi na aula, mas eu tô com uma dúvida. Aí eu procuro num site que começa com B, que vocês não conhecem, né? Enfim, aí eu procuro a resposta na internet. Aí vocês têm que tomar cuidado, porque tem muita resposta errada. Inclusive nesse site aí que muitos de vocês gostam, que começa com B, que é a função dos mesossomos. Nesse site que começa com B, vou parar com isso. Nesse site, gente, ele fala que a função dos mesossomos é respiração celular. Tá errado. Na realidade, gente, mesossomo, que a princípio era considerado uma invaginação da membrana plasmática, cuja função era a respiração celular, hoje já se sabe que não é bem isso. O mesossomo, na realidade, ele não existe. Ele é um artefato, um erro, né, durante o processo de visualização das bactérias ao microscópio eletrônico. As técnicas que os citologistas utilizavam para verificar a bactéria, eles a princípio se mostrava, então, né, dava para ver no microscópio essa invaginação, essa dobra mesmo na membrana plasmática em algumas bactérias. Então eles associaram, e como estava perto enzimas digestivas, ao processo de respiração celular. Mas hoje já se descobriu que na realidade, então, o mesossoma, ele não existe, ele é só mesmo resultante dessa técnica de visualização das bactérias ao microscópio eletrônico. Então ele não tem a função de respiração celular, na verdade ele não tem função nenhuma, ele nem existe nas bactérias vivas, né? Ele só aparece mesmo nas bactérias quando elas são visualizadas ao microscópio eletrônico, tá bom? Só que é óbvio, como você tem na internet muito material e questões antigas de vestibular mesmo, tradicionais, vestibulares famosos, se perguntava qual era a função dos mesossomos. E a resposta vai ser, nesse caso de respostas mais antigas, respiração celular. Mas não é mais. Hoje já se sabe, então, que na realidade mesossoma nem existe, tá bom? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre essa, acabamos de ver a estrutura bacteriana, agora vamos falar sobre um pouquinho a forma da bactéria. Só tem uma célula, mas mesmo assim a bactéria tem formatos diferentes? Sim. Mesmo só tendo uma célula, as bactérias podem se apresentar de 4 formatos diferentes. Cocos, quando as bactérias têm o formato circular, elas são esféricas. Um exemplo de bactéria que tem esse formato é a bactéria que causa pneumonia. Por isso ela é chamada de pneumococcus. Pneumo, de pneumonia, e coccus devido a esse formato esférico. Tem bactérias também que são muito interessantes porque tem formatos em espiral, parecendo um espiral de caderno. Elas são chamadas de espirilos ou espiroquetas, e uma bactéria que tem esse formato é a Treponema pallidum, bactéria causadora da sífilis. Já bacilo vai ser considerado uma bactéria desse tipo, aquela bactéria que tem um formato alongado, parecendo um bastão, um bastonete. Um exemplo de bactéria que tem esse formato são as lactobacilos, bactérias que são utilizadas na fabricação de produtos como iogurtes. Então, quando você compra um Yakult, não sei se vocês já viram, tem na embalagem assim, lactobacilos vivos. Lacto, que é um prefixo, né, do açúcar do leite, a lactose, e bacilo, por causa desse formato da bactéria, como se fosse aí um bastão, um formato alongado, tá? E para finalizar, tem bactéria ainda, gente, com um formato como se fosse uma vírgula. Essas bactérias são chamadas de vibriões, e um exemplo de bactéria que tem esse formato é a bactéria causadora da cólera, chamada de Vibrião cholerium, ok? Então tá aí a diversidade bacteriana. Olha só que interessante, então. Bactérias com formatos
circular Coccus, alongado Bacillus, espiral Espirilo e em forma de vírgula Vibrião. Aqui nos cocos, gente, os cocos podem ficar isolados ou formar colônias. Se essas colônias formam, né, uma fila indiana, uma do ladinho da outra, essa colônia é chamada de Streptococcus. Se esses cocos estão juntos, mas ficam num formato parecendo um cacho de uva, eles são chamados de Staphylococcus. Tem ainda Diplococcus, quando você tem dois cocos juntos, duas bactérias com formato cocos juntos. Sarcinas, que é quando você tem bactérias com formato em cubo. E assim por diante, tá? Então, vocês têm bactérias que vivem sozinhas, isoladas, mas você tem bactérias coloniais. E essas bactérias coloniais têm essas diversidade aqui também. Percebam, bactéria eu acho que é sinônimo de diversidade, né? Nunca a gente vai ver um exemplo só para bactéria, né? Na forma são 4, e dentro dessa forma ainda tem vários tipos de colônias. Vocês vão perceber aqui que cada característica bacteriana sempre tem mais de um exemplo, tá? A parede celular, por exemplo, é assim. A parede celular, que é formada de peptídeo glicano, percebeu-se que ela tem uma estrutura diferente e por esse motivo as bactérias foram classificadas em dois tipos, as gram-positivas e as gram-negativas. Esse termo, então, gente, é utilizado a partir da constituição da parede celular, essa estrutura que ajuda na forma, na proteção da bactéria. O pesquisador que descobriu essa estrutura diferente, né, da parede celular foi o Gram, por isso que a técnica que ele utiliza para determinar essa composição da parede celular ficou conhecida como método Gram. E aí o que ele viu? Que as bactérias gram-positivas, elas ficam coradas quando ele usava essa técnica. E as gram-negativas não ficavam coradas. E aí ele foi pesquisar por que essa diferença. Umas coravam, outras não. E aí ele viu que a composição da parede celular, então, era diferente. A parede celular das gram-positivas, ela é apenas formada por uma espessa camada de peptídeo glicano. E quando você joga o corante, ela absorve esse corante. Já as gram-negativas, elas têm uma camada de peptídeo glicano mais fina, porém, além dessa camada de peptídeo glicano, elas têm uma camada de lipoproteínas, que é uma composição muito semelhante à da membrana plasmática. E aí, quando você tem, além dessa camada de peptídeo glicano, essa camada de lipoproteínas, não absorve o corante, então elas não ficam coradas. E aí, então, ele deu o nome de gram-negativas, tá? Então, quando aparecer esse termo, gente, gram-positivas e gram-negativas, então as diferenças em relação à composição, constituição da parede celular bacteriana, tá? Quanto à nutrição, as bactérias também têm diversidade. Elas podem ser heterótrofas, não produzem seu próprio alimento, então elas vão conseguir o alimento de alguma forma, que eu coloquei duas formas: parasitando um organismo ou decompondo a matéria orgânica morta, contribuindo assim para a reciclagem de nutrientes. E existem ainda as bactérias que são autótrofas, que elas produzem seu próprio alimento ou através do processo de fotossíntese ou através do processo de quimiossíntese. No caso das bactérias fotossintetizantes, elas têm um pigmento chamado de bacterioclorofila que capta a energia da luz para sintetizar, para fabricar a glicose. Não precisa guardar aqui, é só um exemplo aqui dessa reação, mas não é necessário guardar a equação da fotossíntese bacteriana, que diferente de uma fotossíntese realizada pelas plantas, não produz oxigênio no final, tá? Já outras bactérias obtêm energia para a síntese de glicose a partir de reações químicas, e nesse caso, então, elas são consideradas, nós dizemos que elas são quimiosintetizantes, tá bom? Também não precisa guardar aqui a equação, só como curiosidade mesmo, para vocês verem aí essa equação geral de uma bactéria oxidando aqui o nitrato, no caso desse exemplo de bactéria quimiosintetizante, ok? Então, quanto à nutrição, bactérias autótrofas ou heterótrofas. E quanto à respiração, também bastante diversa. Eu tenho 3 tipos de bactérias quanto à respiração. As bactérias que têm respiração aeróbica, que elas têm o seu catabolismo da glicose é feito com auxílio do oxigênio. A anaeróbica, que quando se catalisa a glicose não ocorre sem o auxílio de oxigênio como aceptor de elétrons, e ainda aquelas bactérias que são chamadas de anaeróbicas facultativas, para ela tanto faz a presença de com ou
a presença ou a ausência do oxigênio. Então, elas fazem respiração com ou sem oxigênio. Nesse caso, qual é o mais comum? O mais comum é a respiração aeróbica. Assim como a maioria dos seres vivos, as bactérias também respiram na presença do oxigênio, porque é mais vantajoso. Você produz muito mais energia na quebra da glicose na presença do oxigênio, mas aqui é interessante vocês saberem que as bactérias também têm diversidade quanto à respiração. Também tem diversidade quanto à reprodução. A forma mais comum das bactérias se reproduzirem é a reprodução assexuada. A reprodução mais comum é chamada de bipartição ou cisparidade ou ainda divisão binária, onde simplesmente em 20 minutos uma bactéria aumenta o seu tamanho, duplica o seu material genético e depois se divide ao meio em duas bactérias idênticas. Esse tipo de reprodução tem uma vantagem em 20 minutos, então é muito rápido o processo, é muito simples, mas tem uma desvantagem, que todas as bactérias produzidas são idênticas, não tem variabilidade genética. Ao contrário da reprodução sexuada, que tem como características, então, a variabilidade, podendo ser de 3 tipos: a conjugação bacteriana, onde duas bactérias formam uma ponte entre elas. Essa ponte é chamada de pile sexual ou ponte citoplasmática, em que permite a troca de material genético, mais precisamente o plasmídio. É a troca de plasmídios que acontece na conjugação e depois as bactérias se separam e continuam a se reproduzir de forma assexuada por cisparidade, mas dessa forma gera variabilidade. Gente, reprodução sexuada aqui não tem gameta, né? Porque bactéria é unicelular. Mas pode ser considerado um tipo de reprodução sexuada porque vai gerar de alguma forma variabilidade. No caso então da conjugação com troca de plasmídios. Já no caso desse aqui, que é a transdução, ocorre a entrada de um DNA extra através de um vetor. E esse vetor é o vírus bacteriófago, ou fago, um vírus que só infecta a bactéria. Então a transdução é quando ocorre a participação de um vetor. Normalmente, então, aqui o bacteriófago, tá? Introduzindo um DNA extra, um DNA exógeno à bactéria. E para finalizar, o último tipo de reprodução sexuada é a transformação, onde a bactéria ela absorve fragmentos de DNA dispersos no meio. E sendo assim, a bactéria vai ser chamada no final de transformada porque tem um fragmento exógeno incorporado ao seu cromossomo. Lembrando que a bactéria só tem um cromossomo. Então, bactéria, quanto à reprodução sexuada, pode se reproduzir por conjugação, transdução ou transformação, tá? E aí, para a gente finalizar aqui o estudo de bactérias, vamos falar da importância das bactérias. Como eu falei, elas não podem ser vistas como vilãs. Estou listando aqui nesse slide alguns dos papéis desempenhados pelas bactérias, por exemplo, como fertilizantes e digestivos. Bactérias nitrosomonas e nitrobacter, elas formam respectivamente a amônia liberada pela urina de animais. Elas transformam em nitrato e o nitrato em nitrito e depois em nitrato, aumentando a fertilidade do solo, participando do ciclo do nitrogênio. Elas também atuam no mutualismo, ocorrendo entre ruminantes e bactérias que vivem no intestino desses mamíferos, como o boi, ajudando na digestão da celulose. Bactérias também são utilizadas como controle biológico, elas combatem pragas na agricultura. Um exemplo disso é uma bactéria do gênero Bacillus que ataca as larvas de determinados insetos. E as bactérias também são utilizadas no tratamento biológico de águas e rios poluídos, no tratamento de esgoto. No uso farmacêutico e cosméticos, as bactérias também podem ser programadas através da biotecnologia, da engenharia genética, para a produção de insulina, que é o hormônio que controla a taxa de glicose no sangue. No caso também da toxina botulínica, que é o Botox, na realidade é uma bactéria chamada de Clostridium botulium, que serve para paralisar por um período a musculatura do rosto, aquelas chamadas linhas de expressão, evitando assim as rugas da idade. Também são utilizadas na indústria alimentícia, na fabricação de iogurtes, queijos, vinagre, e um papel importante que eu já falei aqui durante a nossa videoaula na decomposição, na reciclagem dos nutrientes. Mas infelizmente nós temos bactérias ruins, bactérias parasitas, e aí nesses exemplos de bactérias parasitas, elas infelizmente causam doenças no homem. E aqui alguns exemplos então de doenças bacterianas: cólera,
que é transmitida através de água ou alimentos contaminados. Ela deve ser, portanto, ela é evitada tomando água filtrada, lavando bem os alimentos. Ela é causada pelo Vibrio cholério, essa bactéria que atinge então o intestino, provocando diarreias, dores abdominais. Já a tuberculose é causada pelo bacilo de Koch, ela é prevenida pela BCG, aquela vacina que normalmente deixa uma marquinha no braço. Então, a tuberculose, ela atinge os pulmões, causando problemas pulmonares. Já a meningite, uma doença grave, que pode ser causada por vírus, mas a meningite mais perigosa é causada por uma espécie de bactéria que atinge as meninges, que são membranas que cobrem o cérebro, né? A gente tem 3 meninges, a pia mater, a dura mater e a aracnoide, para proteger o cérebro. E essa bactéria atinge, então, essas membranas e podendo provocar sintomas como rigidez na nuca, dores de cabeça e até levar à morte. Pneumonia também é uma doença que afeta os pulmões e a transmissão é pelo ar, assim como a tuberculose. Já a sífilis, antes da pandemia, estava se falando muito sobre a sífilis devido a um aumento gigantesco no número de casos no Brasil e no mundo inteiro. E é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível causada por essa bactéria com formato espiral chamado de Treponema pallidum. Também pode ser transmitida da mãe para o filho durante a gestação. O tétano, causado por uma bactéria anaeróbica. Por isso que o tétano só ocorre quando você tem cortes profundos de objetos contaminados por essa bactéria. Porque cortes superficiais, o próprio oxigênio que está presente no ar mata essa bactéria. Então, tétano, gente, precisa ser um objeto contaminado com a bactéria Clostridium tetani e um corte com esse objeto deverá ser profundo, tá? Por causa dessa curiosidade de ser uma bactéria anaeróbica. E aqui outros exemplos de doenças bacterianas, como a hanseníase, também chamada de lepra. Antigamente, né, esse nome hanseníase era uma doença conhecida como lepra, hoje não, esse termo não é mais utilizado. A leptospirose, doença associada à urina de rato, quando a pessoa tem contato, né, da pele com a urina de rato, por isso que a leptospirose sempre é uma doença que volta aos noticiários, e a infecção de casos no Brasil se deve à época de enchentes, né? A leptospirose. Já a coqueluche é muito parecida, os sintomas, com pneumonia e tuberculose. Em algumas regiões do Brasil, a coqueluche é chamada de tosse comprida. Gonorreia, assim como a sífilis, são doenças bacterianas sexualmente transmissíveis, por isso são chamadas agora de IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Botulismo, uma doença grave também, a gente teve alguns casos no Brasil nos últimos anos de pessoas morrendo por causa do botulismo. Aqui uma curiosidade, que a Clostridium botulium, que é a mesma bactéria que é utilizada na indústria cosmética do Botox, é a mesma que pode provocar essa doença, que é grave porque causa paralisia nos músculos respiratórios, podendo levar à morte, e ela é transmitida normalmente por alimentos contaminados, principalmente alimentos enlatados, tá? Já a peste bubônica já teve, né, muitas mortes por essa doença, principalmente na Idade Média, tanto que ela já foi chamada de peste negra, né, ela é transmitida por pulga, por picada aí de pulga. E entre outras aí doenças bacterianas, e todas elas, peste bubônica, coqueluche, tuberculose, tétano e etc., todas elas têm um tratamento. Elas são tratadas através de antibióticos. Então, antibióticos é um remédio utilizado para o tratamento de doenças bacterianas, tá bom? Agora, para a gente finalizar a nossa aula, vamos falar dos outros representantes, não tão famosos assim, mas muito importantes do reino Monera. As cianobactérias, também chamadas de cianofícias ou algas azuis, são seres unicelulares, clorofilados, que realizam fotossíntese e apresentam nutrição autótrofa, nenhuma cianobactéria é heterótrofa. Esses seres vivos possuem, além da clorofila, um pigmento azul chamado de ficocianina, que confere a elas uma coloração verde azulada, por isso que antigamente elas tinham esse termo algas azuis, mas não mais, tá?
Hoje não se utiliza mais esse termo algas azuis para caracterizar as cianobactérias que são encontradas em água doce, no mar, no solo úmido. Só se reproduzem por siciparidade. Até hoje não foram observados processos de reprodução sexuada nesses seres vivos. Elas podem ser unicelulares, mas podem se associar em colônias, geralmente formando vários tipos de colônias filamentosas ou globulares. E são considerados organismos pioneiros, organismos que se instalam primeiro num ambiente. Isso se deve ao fato delas serem fotossintetizantes e também fazerem a fixação do nitrogênio atmosférico, tá? E aí, vamos finalizar a nossa videoaula sobre o reino Monera com essas bactérias chamadas de bactérias primitivas ou árqueas, que são as arqueobactérias. Arqueo vem do latim antigo, primitivo, representa então um restrito grupo de organismos procariontes, reúne-se que tem uma baixa diversidade de espécies, manifestando-se características que diferenciam das eubactérias, de acordo com a estruturação de algumas moléculas, como ácidos nucleicos, o RNA ribossômico é uma diferença entre arqueobactérias e eubactérias, e elementos integrantes tanto da membrana plasmática quanto também da parede celular. Essas bactérias primitivas geralmente habitam regiões praticamente inóspitas, onde vigoram condições ambientais extremadas, seja pela elevada taxa de salinidade, um grau de temperatura ou pH, certamente impossibilitando a ocorrência de outros seres vivos, por exemplo, lavas de vulcão, fontes termais, locais de condições muito extremas, tanto que essas arqueobactérias são considerados os seres vivos mais próximos do primeiro ser vivo que habitou aqui o planeta Terra há bilhões de anos atrás, certo? Então essa foi a nossa videoaula de hoje sobre os representantes do reino Monera. Vocês então agora, após assistir essa videoaula, vão fazer, copiar ou imprimir o resumo sobre esse tema, fazer os exercícios disponíveis no blog Bionota 10, tá? E aí, gente, eu queria combinar com vocês em relação ao livro. A gente, com esse assunto aqui, Reino Monera, a gente termina o capítulo 2 do livro. Quem tiver o livro, façam esses exercícios que eu vou mandar depois o gabarito também. E quem não tiver o livro, não se preocupe, porque aí esses exercícios vão ser exercícios extras. O que tá valendo, então, mesmo, são os exercícios do blog Bionota 10, tá bom? Um beijo, então, e até a nossa próxima aula.